Ao sol e luz trazendo o dia com carinho. Vem abrir espaço de amor pra nossa gente, que faz da paz a mais forte corrente. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura. Vem com teu saber iluminar o meu caminho. Vamos nesse momento silenciar para pedir a luz de Deus, para que Ele ilumine o nosso caminho, para que a luz dele ilumine também o nosso dia. É necessário que tenhamos essa confiança nesse Deus que se faz próximo, que se aproxima de nós e que quer fazer morada em nosso coração. Por isso, em silêncio, vamos pedir mais uma vez as luzes do Espírito de Deus sobre cada uma de nós. Espalhar no sonho a ternura, traz compreensão que nos ajuda a entender, para que a tua palavra seja luz no viver. Paz, que o amor possa nossa vida alimentar, e a justiça venha em nós habitar. Que a tua luz venha acender de amor e graça aos corações, irradiando esperança às multidões. Vem fecundar hoje a nossa procura, espalhar no sonho a ternura. Bom dia, irmão, e bom dia, irmã. É com muito carinho, com muita ternura, que aqui nos encontramos mais uma vez para celebrar a vida, para permitir que o amor seja sempre a luz no nosso viver, para permitir que Deus nos ajude sempre, que Ele nos ajude a passar pelas tempestades da vida e acalme o nosso coração. E são tantas as pessoas que nesse momento vivem uma tempestade sem fim, vivem numa tempestade sem fim. Por isso nós queremos rezar por essas pessoas, rezar por todas as pessoas que vivem tristes, que vivem deprimidas, que estão perdendo o sentido da vida, que estão afogadas nos problemas sem saber o que fazer. Queremos também rezar pelas pessoas doentes que estão nos hospitais, nas UTIs, por todos os profissionais de saúde, pelas pessoas que cuidam, pelos familiares, que têm essa incumbência de cuidar dos seus doentes, para que tenham bastante paciência, muito amor no coração. Queremos também entregar nas mãos de Deus as pessoas que fazem o tratamento do câncer. Queremos entregar nas mãos do Senhor todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesse momento nos preparar, pedir as luzes do Espírito Santo para ouvirmos bem a palavra e depois colocarmos essa palavra em prática. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em Marcos, no capítulo 6, do 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar.
subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho começa dizendo que logo em seguida Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca. Logo em seguida, a multiplicação dos pães. Nós vimos ontem, né, no Evangelho de ontem, o milagre da partilha, né, dos pães. E, no entanto, os discípulos não entenderam muito bem. Não entenderam bem o acontecimento. Eles não compreenderam. Porque lembram que o Evangelho de ontem diz que eles queriam despedir o povo, queria mandar o povo embora para que fossem comprar alguma coisa. Então, na cabeça dos discípulos só se resolve o problema, né, com o dinheiro, né, gastando, né? E, no entanto, a solução estava ali no meio deles. A solução seria o quê? O milagre da partilha, seria a partilha. E logo após isso, Jesus vai despedir, os discípulos despedem as multidões, coloca os discípulos, né, para ir embora também numa barca, foram pescar. E Jesus vai para onde? Jesus vai para o monte rezar. Certamente pedir ao Pai luzes, né, para continuar a missão e com certeza compartilhar com o Pai tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente, com a questão do milagre da partilha. Então Jesus vai rezar, Jesus vai se comunicar com o Pai, vai conversar com o Pai. E é interessante que logo após um grande acontecimento, né? E eu fico pensando e rezando, imaginando se nós também temos essa capacidade, né? De sempre que quando acontece alguma coisa, especialmente quando acontece uma coisa, né, tão grande assim na vida deles, na vida de Jesus, mas também na vida dos discípulos, se a gente tem essa capacidade de ir conversar com o Pai. Porque tudo Jesus atribuía ao Pai. O milagre realmente não aconteceu só porque, né, pela humanidade de Jesus, mas porque ele também entregou o pão e o peixe ao Pai. Então é essa capacidade que também nós devemos ter de reconhecer que tudo vem de Deus e de agradecer, é claro, né? Então Jesus certamente foi agradecer, foi pedir luzes, né, para continuar a missão. Enquanto isso, os discípulos estão no alto mar, remando sozinho e cansados. O Evangelho diz que os discípulos estavam cansados de remar, né? Cansados de remar. E quantas vezes também nós não estamos também cansados de remar, né? Especialmente contra as adversidades da vida. Quantos problemas às vezes acontecem em nossa vida e que nós ficamos cansadas. E quando estamos cansados, a gente também não reconhece a presença desse Jesus que se aproxima de nós e que vem acalmar, né, as tempestades da nossa vida. E aí é interessante a gente escutar sempre, para isso é preciso tirar tempo para escutar a Deus, para escutar nós mesmos, né? Esse Jesus que sempre se aproxima, né, e que fala para nós hoje, né? Coragem, sou eu, não tenha medo. Então, para que a gente não tenha medo também das tempestades da vida, né? É claro que as tempestades, os problemas vão sempre acontecer. E Jesus não veio para tirar os problemas, mas ele veio para nos dar força para superar esses problemas. Ele sempre vem até nós dizendo: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, não tenha medo, minha irmã, não tenha medo, meu irmão. E que a gente possa, nesse momento, permitir que Deus entre na barca da nossa vida, que Jesus entre na barca da nossa vida. Se nós permitirmos isso, com certeza as coisas vão se tornar menos cansativos,
né? Vai se tornar mais leve, mais tranquilo, né? Nós vamos passar pelos problemas sem que ele nos afogue, sem que ele tire o sentido da nossa vida, né? Sem que os problemas tirem o sentido da nossa vida. Então, mas para isso é necessário compreender, né, e abrir o espaço, né? Abrir a nossa vida, o espaço da nossa vida, do nosso coração, da nossa barca interior, para que Jesus entre, para que ele faça morada, né? É preciso permitir, ele não invade, porque Deus criou o ser humano com muita liberdade, ele nos deixa livre, né? Agora a gente precisa permitir que ele entre e que ele segure, né, também o remo da nossa vida e comece a remar conosco. Aí as coisas vão se tornar mais leve, com certeza, e nós vamos poder sorrir mesmo diante das dificuldades da vida, né? A gente vai poder sorrir. Às vezes a gente vai perdendo, né, até a capacidade de brincar, de sorrir, de se divertir. Vamos perdendo tudo isso. E a vida vai se tornando um grande peso. Um grande peso. E aí ninguém suporta. Nem eu me suporto e nem o outro me suporta. Não é isso? Então vamos permitir, no mar da vida, vamos permitir que Deus não se torne para nós um fantasma, mas alguém muito especial, alguém que vem para nos ajudar. E que a gente escute sempre, hoje e sempre, essas palavras. Coragem. A palavra forte do evangelho de hoje é: coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha medo. Abra o espaço e deixe que Deus entre na sua vida, nesse dia de hoje e sempre. Que o Senhor Jesus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.